Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. O assunto de hoje é o uso da ureia no cultivo de plantas em vaso. Muitas perguntas, muitas sugestões, tá? E esse aqui eu entendo como a parte 2 do vídeo anterior, tá certo? Que eu falo de ureia. Se vocês não assistirem, assista, que eu vou deixar aqui no izinho. Tá muito bacana o vídeo, tá? Mas tem outros vídeos que eu falo da ureia, seria bem interessante se vocês assistirem também. A alta concentração do nitrogênio na ureia, tá? Ela é excepcional, tá certo? Mas também a gente tem que tomar um certo cuidado, tá certo? Porque esse adubo, né, a gente tem visto muitas situações em que o pessoal acaba perdendo a planta ou até queimando, tá? Plantas, principalmente no sistema radicular, no sistema, nas folhas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Eu tenho normalmente indicado o uso de 3 a 5 gramas, né, da ureia por vaso, tá? Aqueles vasos de pote 15, né, que é 15 centímetros de largura, tá? É mais ou menos um vaso dessa largura aqui. Você pode aplicar um pouco mais, mas sempre tente trabalhar com 3 a 5 gramas por vaso e não faça uma aplicação uma atrás da outra, tá certo? Faça um adubo a cada, essa recomendação a cada 2, 3 meses, tá? Não há necessidade de mais do que isso. Outro ponto muito importante com relação à adubação, o uso da ureia como adubo para cultivo de plantas em vaso, tá? É como de campo nesse caso, né? Evitar dias muito chuvosos, né? A não ser que você esteja em um ambiente protegido, né? Dias de muita chuva, tá certo? Ambiente muito seco, tá? E muito quente. Essas segunda e terceira situação aqui é sempre, né? Quente e seco, que é o caso do nosso orquidário, né? Tá? Que a gente tem um ambiente de 400 metros quadrados, tá? Totalmente coberto com filme plástico, tá? Então não tem chuva, tem irrigação, tá? Mas quase sempre não temos água suficiente para fazer toda a rega nessa área, tá certo? Então tentar evitar essas situações, ou tá, que a gente vai comentar aqui, melhorar essa situação. É importante aqui comentar também, né, porque a gente tem visto alguns vídeos o pessoal colocar uma quantidade de adubo todo localizada em um ponto só, né? Tente distribuir, tá, ao redor da planta, né, ao redor do vaso, tá, a ureia, tá? Porque se você coloca em um único ponto, tá, você pode, na verdade, nessa localidade, né, as raízes que tiverem nessa localidade, com certeza vão queimar, tá? Então, tente distribuir a ureia, tá, no vaso como um todo. Bom, outro ponto também muito importante, né? Quando você fizer a adubação, tá, se você puder fazer o seguinte, tá? Você colocar uma cobertura de qualquer material, pode ser vermiculita, pode ser folhas picadas, para que a ureia fique coberta. Toda a cobertura em vaso, não só em vaso, mas em plantas no campo também é muito importante, ela, digamos assim, mantém a temperatura logo abaixo e mantém também, ela dá condições para que haja uma umidade maior, então ela retém também a umidade, tá? Então é muito importante isso, justamente para que a ureia não acabe perdendo o nitrogênio pela volatilização. Isso quase ninguém comenta, né? Mas é muito importante, tá? Principalmente aí para plantas em vaso, né? Você fazer esses trabalhos após a aplicação, tá? Porque senão, tá, a ureia vai se volatilizar em amônia e você vai perder dinheiro, tá? E não vai ter resultado com a aplicação da ureia. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá, sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. Um item também muito importante, né? Eu já falo sobre isso, né, no playlist de rega, né, que a gente tem aqui no canal. Eu vou deixar aqui no vizinho, né? É você deixar o substrato úmido antes de você aplicar a ureia, tá? Se o substrato estiver úmido, automaticamente a ureia vai se dissolver nessa umidade do substrato e você tem, digamos assim, a menor possibilidade de perder a ureia via volatilização. Ou, né, no caso, você pode fazer a adubação e depois você pode fazer a rega, a irrigação, tá certo? Agora, cuidado para que não fazer a rega em excesso, tá? Porque se você fizer a rega em excesso, você vai estar, digamos assim, lixiviando, né? Ou lavando a ureia que você aplicou, tá certo? Isso, em determinadas situações, eu já vi isso acontecer no sistema produtivo.
tomar cuidado, né, com relação a excesso da rega após não somente adubo a ureia, né, mas qualquer outro tipo de adubo, né, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. Bom, um item bem interessante, né, é que já me perguntaram várias vezes, né, se pode diluir, tá, a ureia e fazer a aplicação na forma líquida, digamos assim, né? Pode sim, tá? Pode sim. Se você tiver disponibilidade, tá, para fazer essa situação, você pode diluir de 2 a 5 gramas por litro, tá? Por litro, ok? E você pode fazer a rega dessa solução, mas não em folha. Tome cuidado, tá? No substrato. O resultado é muito interessante, bem interessante, na verdade, tá certo? Mas cuidado, tá? Porque muita gente tem feito isso via pulverizador e pulveriza a planta, né? Em algumas situações pode queimar a folha, tá? E pode prejudicar as plantas, né? Essa situação é para você fazer a aplicação da ureia na forma líquida, mas direcionado no substrato. Assim você vai ter um resultado também bem interessante, ok? Mas eu costumo dizer, eu não costumo nem falar muito sobre isso, tá? Mas o pessoal faz isso, faz a diluição e aplica como se fosse foliar, tá? Em muitos casos existe o problema de queima das folhas, então tem que tomar cuidado com relação a isso. Existe também, tá? Algumas ureias revestidas, tá certo? Como se fosse o coat, né? O adubo coat que a gente comenta muito aqui. Quem não conhece, dê uma olhadinha nesse vídeo, tá? Que eu vou deixar aqui no izinho, tá? Aqui eu falo muito do adubo coat também e eu uso muito, tá? Nas experimentações, tá? Aqui na universidade, tá certo? Então, hoje eu vou deixar essas dicas, né? Para vocês, tá? Até para que o vídeo não fique muito longo, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a gente, ó. Bom, eu tenho também, tá, um livro que eu respondo 500 perguntas e respostas, tá certo? Ela tá na forma de e-book e também vocês podem ler, tá, no sistema Kindle do Amazon, tá? Quem é sócio do Kindle, né, vale a pena, tá? Eu aconselho vocês serem sócio do Kindle. Vocês podem ler todos os meus livros gratuitamente, tá certo? Então fica a dica aqui. Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar, comandado pela irmã Conceição, eles acolhem crianças em tratamento, né, de câncer, não têm recursos para se manter aqui em Fortaleza. Então vocês podem contribuir com diversas coisas, né? Não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né? Pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando. Isso ajuda muito o nosso canal aqui.